Queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, então agora vamos lá, nossa quinta aula de revisão online aqui no curso Atenas. Vamos com tudo, rumo à sua aprovação, tá bom? Vamos lá então, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos ainda falar sobre o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Então, para você lembrar, conduta é toda ação ou omissão humana. Já estudamos na aula de número 4, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Então, dando continuidade, depois que nós já vimos que a conduta é uma ação ou omissão humana, vamos entender agora a segunda parte do conceito. A conduta tem que ser consciente e voluntária. Olha o detalhe, ação ou omissão. Ou nós temos uma ação ou uma omissão humana. Mas tanto a ação como a omissão humana, elas precisam ser consciente e voluntária. Repete comigo, turma. Consciente e voluntária. Repete comigo. Consciente e voluntária. Então vamos lá, professor. Para que o réu possa responder por um crime, ele tem que, na sua ação ou omissão humana, em primeiro lugar, ter consciência. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Eu lembro até hoje, né, de uma questão clássica de OAB, aonde eu querendo matar o meu vizinho, eu percebendo que todos os dias a empregada do vizinho pede coisas na minha casa, como sal, açúcar, eu jogo o sal fora e coloco veneno, porque eu sei que no dia seguinte a empregada do meu vizinho que eu desejo matar vai pedir o sal emprestado. Então ele pede, a minha empregada não sabe que no lugar do sal eu coloquei veneno, e aí a empregada do vizinho faz o almoço dele com veneno, e obviamente que ele morre. Ué, a prova pergunta, a empregada do vizinho que fez a comida com veneno responde pelo crime? Vamos lá, ela teve uma ação humana? Teve. Ela teve voluntariedade? Teve, ninguém obrigou ela a fazer. Mas ela responde pelo crime? Não, porque ela não tinha consciência. A minha empregada que emprestou o veneno, que deu o veneno, responde pelo crime? Vamos lá? Ela teve uma ação humana? Sim. Alguém obrigou ela a emprestar o veneno? Não. Então ela teve uma ação humana voluntária. Mas ela responde pelo crime? Não, porque ela não tem consciência. Então observem, turma, que conduta é toda ação ou omissão humana consciente e voluntária, certo? Não tem consciência, a ausência de consciência, portanto, exclui a conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não temos crime, perfeito? Beleza? Agora, vamos imaginar que o réu tenha consciência, que ele saiba o que está fazendo, mas para ele responder pelo delito, além de consciência, ele tem que ter voluntariedade. Olha só, conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária. Consciente e voluntária. Tá, professor, mas então deixa eu entender. O que exclui a voluntariedade? Lembra, turma, o que torna a ausência de voluntariedade? O que exclui a voluntariedade? A voluntariedade, ela tem 3 excludentes. Marque e decore, porque isso foi tese, turma, do exame 20 da segunda fase da OAB. Salvo o melhor juízo, isso foi uma tese da peça do exame 20 da OAB, tá? Então vamos lá, turma. Ó, observa só, o que exclui a voluntariedade? Eu tenho 3 excludentes. Primeira, a hipnose. Segundo, senhores, os atos reflexos, mais asterisco agora. O mais importante, a voluntariedade é excluída pela coação física irresistível. A coação física irresistível. Repete comigo, a coação física irresistível. Ela absolve o réu? Absolve, porque ela exclui a voluntariedade. Se não tem voluntariedade, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Então, conduta é toda ação ou omissão humana consciente e voluntária. O que exclui a voluntariedade? Os atos reflexos, a hipnose e a coação física irresistível.
Tá, professor, mas além da coação física, eu estou pensando aqui que também existe a coação moral irresistível. Além da coação física, eu estou pensando aqui e eu constatei que além da coação física, existe a coação moral irresistível. Eu sei, a coação moral irresistível absolve? Sim, galera, a coação moral irresistível também absolve o réu, mas marque desde já, será tema de aulas futuras. Veja, a coação moral irresistível, ela absolve o réu, por quê? Porque ela exclui a culpabilidade. Então, olha só o que eu quero que você enxergue desde já. Tanto a coação física irresistível como a coação moral irresistível, elas absolvem o réu, mas qual é a diferença? A coação física exclui a voluntariedade. Se não tem voluntariedade, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. A coação moral irresistível, por seu turno, exclui a culpabilidade. Veja, tanto a física como a moral absolvem o réu, mas os artigos são diferentes, as fundamentações jurídicas são diferentes, conforme você vai aprender aí a partir da semana que vem. Tá bom, galera? Beleza? Vamos lá então. Conduta é toda ação ou omissão humana, já estudamos. Consciente e voluntária, já estudamos. Então, a ausência de consciência ou a ausência de voluntariedade que ocorre por ato reflexo, hipnose ou coação física irresistível, elas absolverão o réu. Mas vamos lá, a conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária. Tá, professor? Eu já analisei que o réu teve uma ação ou uma omissão humana. Eu já analisei que ele tinha consciência e voluntariedade. Acabou a conduta? Não. Agora você vai analisar o dolo ou a culpa, porque para finalizar a conduta, a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, tem que ser dolosa ou culposa. Então agora vamos aprender um pouquinho sobre o dolo e a culpa. Vamos lá? O crime doloso, ele tem artigo, olha que legal. Finalmente você tem novamente um artigo para ler. O crime doloso é o artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Crime doloso é o artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Crime doloso ocorre quando o réu quer o resultado, certo? Ou assume o risco de produzi-lo. Crime doloso ocorre quando o réu quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Tá, Tiago, me explica. Muito bem, vamos lá. Artigo 18, inciso 1. Quando o réu quer o resultado, esse dolo se chama dolo direto. E nós adotamos, portanto, a teoria da vontade. Então, olha só, o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, ele tem dois tipos de dolo, certo? Então, quando o réu quer o resultado, como é que é o nome desse dolo? Esse dolo é dolo direto. Como é o nome dessa teoria? Teoria da vontade. Tiago, não entendi. Simples demais. Eu quero matar o Cláudio. Eu quero matar o Cláudio. Eu vou lá e dou um tiro na cabeça dele. Muito bem. Eu tive uma ação humana, consciente e voluntária, dolosa. Que tipo de dolo? Dolo direto. Teoria da vontade, porque eu queria matá-lo. Dolo direto é quando o réu quer produzir o resultado. Tá, professor, mas e o final do artigo 18, inciso 1? Ou quando ele assume o risco de produzir o resultado? Quando o réu não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo, isso também é crime doloso. Só que o nome desse dolo é dolo eventual. O nome dessa teoria é teoria do assentimento. Tá, Tiago, então me ajuda. Vamos lá, então. Dolo eventual. O dolo eventual, o réu não quer o resultado. Olha que interessante. Mas é previsível para ele e para qualquer pessoa. Tá, professor, mas se ele não quer o resultado, que é previsível para ele, que ele está prevendo, e também é previsível para qualquer pessoa, por que então que ele fez? Porque ele assumiu o risco. O que é assumir o risco, senhores? É ser indiferente para o resultado. Então, toda vez que a prova falar que o réu não queria o resultado, mas que ele era indiferente para o resultado, que ele assumiu o risco de produzir o resultado, como que é o nome desse dolo? O nome desse dolo é dolo eventual. Essa é a teoria do assentimento. Dolo eventual, portanto, pela última vez, é aquele que o réu não quer o resultado, que é previsível para ele e para qualquer pessoa, mas mesmo assim ele decide agir.
Porque ele assume o risco, ou seja, ele é indiferente pro resultado. Professor, me dá um exemplo? Dou o exemplo que eu sempre dou, turma. Vamos imaginar, nós fazíamos um churrasco para comemorar a aprovação de 100% dessa turma do exame 22, tá? Segunda fase de direito penal aqui do Atenas. Então ele vai passar todo mundo, nós vamos dar um churrasco de comemoração. Aí na chácara do lado, a gente começa a escutar um sonzinho. E aí a gente olha lá, turma, tem os alunos de um cursinho concorrente fazendo um churrasquinho ali para comemorar. E aí a gente começa a tomar uma cerveja, bater papo, se confraternizar, até que sempre tem essas brincadeiras idiotas. Aí eu falo assim, Manuel, me empresta sua arma. Ele fala, por quê? Porque o Márcio tá duvidando que eu acerto 3 tiros naquela lata que tá ali em cima do muro, certo? Aí o pessoal fala, ô louco, professor. Eu falo, sim, vocês não sabem, mas eu fui tenente do exército durante 8 anos e eu era instrutor de tiro, eu não erro. Aí todo mundo, nossa. Eu falo, coloca a lata lá. Aí o pessoal coloca a latinha bem em cima do muro que divide a chácara onde nós estamos e a chácara do lado onde estão os alunos do cursinho concorrente. Aí na hora que eu vou atirar, sempre chega uma pessoa, né, preocupada, precavida. Aí a Célia Regina chega e fala assim pra mim, professor, você tá louco? Se você errar, você vai acertar um aluno lá do outro lado, você vai matar ele. Eu falo pra ela assim, Célia, e daí? Eu não quero matar, mas se eu errar e matar também, que se dane, é do curso concorrente, não é nosso. Veja, o que eu estou sendo para os alunos do curso concorrente? Eu estou sendo indiferente. Eu estou assumindo o risco. Então é por isso que a gente brinca. O dolo eventual é quando o réu não quer o resultado, mas ele está prevendo e mesmo assim ele age. Por que ele age? Porque ele está assumindo o risco, ou seja, ele está sendo indiferente, ou seja, ele está pensando foda-se, certo? Ele está ligando o botão do foda-se. É isso que é o dolo eventual. É quando o réu não quer, mas ele é indiferente. Quando você é indiferente para alguma coisa, o que você fala? Foda-se, certo? Daí a prova fala que eu atiro, eu erro a latinha e acerto a cabeça do aluno do outro cursinho. Qual é o meu crime, senhores? É o homicídio doloso. Em qual modalidade de dolo? Dolo eventual. Eu não queria, mas eu assumi o risco. Eu era indiferente para o resultado, tá bom? Vamos agora para o crime culposo. O crime culposo está no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Se você ler o artigo 18, inciso 2, ele está escrito assim, ó. Artigo 18, inciso 2. O crime é culposo quando o réu é imprudente, negligente ou imperito. Galera, aprende uma coisa. O código está incompleto. O que é crime culposo? Guarda isso para sua vida, que eu tenho alguns alunos aí que lembram que desde o exame 19, né, quando me conheceram, quando tiveram aula comigo, eu tô alertando. E isso caiu na segunda fase do exame 19, uma pergunta que quem assistiu minha aula não errou, com toda certeza. Se errou, vacilou. Por quê? O crime culposo é um binômio. O crime culposo é um binômio. Por que o crime culposo é um binômio? Porque o crime culposo é formado por 2 elementos. Primeiro elemento do crime culposo é a inobservância do dever de cuidado objetivo. Então, o primeiro elemento do crime culposo é a inobservância do dever de cuidado objetivo. E o segundo elemento do crime culposo é a previsibilidade objetiva do resultado. O segundo elemento do crime culposo é a, vamos lá? Previsibilidade objetiva do resultado. Então vamos entender esses elementos. Ó, primeiro elemento do crime culposo é a inobservância do dever de cuidado objetivo. O que é isso, professor? Inobservância do dever de cuidado objetivo. No nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, nós temos o dever de observar regras de conduta, regras de convívio social, como, por exemplo, os semáforos no trânsito, as faixas de pedestres. Nós temos o quê? Todos nós temos o famoso dever de cuidado objetivo. O que é o dever de cuidado objetivo? É aquele dever imposto não para o Tiago, não para o Jacó. É aquele dever imposto para qualquer pessoa. Por isso que se chama dever de cuidado objetivo. É o dever imposto para qualquer pessoa da nossa sociedade. Ué, o primeiro elemento do crime culposo é você desrespeitar esse dever de cuidado objetivo.
Quando você desrespeita esse dever de cuidado objetivo, nós chamamos esse elemento de inobservância do dever de cuidado objetivo. E é isso que está escrito no código. Quando que você falta com esse dever de cuidado objetivo? Quando você for imprudente, negligente ou imperito. A imprudência, ela é uma ação, por exemplo, excesso de velocidade. Então, quando você está trafegando acima do limite da velocidade, você está sendo um imprudente. A negligência, ela é omissiva. É quando você para o carro, por exemplo, e esquece de puxar o freio de mão. O que você foi? Negligente. A negligência é uma omissão. E a imperícia? A imperícia, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Tá, professor, mas como então eu diferencio a imprudência, que é uma ação, da negligência, que é uma omissão, da imperícia, que pode ser uma ação ou uma omissão? A imperícia só pratica quem, turma? Quem tem regra técnica de profissão para observar. Por exemplo, o médico que corta uma veia errada do paciente, certo? Se ele é mal formado, ele é imprudente. Ou o médico que na hora de fechar o paciente de uma cirurgia, esquece um bisturi dentro da barriga. Ué, ele foi o quê? Negligente? Foi, mas não é uma regra técnica de profissão. Então, ao invés de negligência, a gente fala que ele foi o quê? Imperito. Tá bom, turma? Então, quando você não observa a regra de profissão, seja por ação ou por omissão, você é considerado imperito, tá bom? É isso que é a inobservância do dever de cuidado objetivo. Mas, turma, para ter crime culposo, não basta a inobservância do dever de cuidado objetivo. Também deve ter o segundo elemento. Qual é o segundo elemento do crime culposo? O segundo elemento nós chamamos de previsibilidade objetiva do resultado. O segundo elemento nós chamamos de previsibilidade objetiva do resultado. O que é isso? O resultado produzido tem que ser previsível não somente para o réu, mas para qualquer pessoa. O resultado produzido pelo ato culposo tem que ser previsível não só para o réu, mas para qualquer pessoa. Eu sempre conto aquela história, né, que inclusive eu contei a história, né, da minha vida como advogado, e isso caiu na prova da OAB. Ué, na minha cidade, né, turma, teve um fato muito triste, né, onde uma aluna decidiu se matar se jogando na rodovia, certo? Então vamos imaginar. Veja, olha só o que aconteceu. Você está na estrada em alta velocidade. Como assim, professor? Vamos imaginar. É uma rodovia que a velocidade é 100 por hora. Você está a 110 por hora. O que você está sendo? Imprudente, porque você está acima do limite de velocidade. Certo? Aí uma pessoa decide se matar. Ela só está esperando um carro vir em alta velocidade. A hora que ela vista o seu carro em alta velocidade, o que ela faz? Ela se joga na frente do seu carro. Veja, e você acaba atropelando ela e ela morre. Muito bem, você vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor? Você vai responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro? A resposta é não. Mas como não, professor? Eu estava acima do limite de velocidade, eu matei. Pois é, preencheu o primeiro requisito? Preencheu. Se você está acima do limite de velocidade, você está faltando com o seu dever de cuidado objetivo. Ou seja, está ocorrendo a inobservância do dever de cuidado objetivo. Mas a pergunta que eu faço para você é previsível para você que alguém vai se jogar na frente do seu carro? Claro que não. Não é previsível nem para você nem para ninguém. Então, nesse caso, você não responde por crime culposo, pela ausência da previsibilidade objetiva do resultado. O resultado não era previsível nem para você, nem para qualquer pessoa. Moral da história, você tem que ser absolvido. O máximo que pode acontecer é você responder por uma infração de trânsito, o excesso de velocidade, mas isso não é crime de trânsito. Crime de trânsito é quando você tem, no nosso caso aqui do homicídio culposo, a inobservância do dever de cuidado objetivo, como a previsibilidade objetiva do resultado. Tá bom, turma? Tá, professor? O que mais que eu tenho que saber sobre o crime culposo? Você tem que conhecer as espécies de culpa. Para a segunda fase da OAB, é suficiente você conhecer apenas 2 tipos de culpa. Nós temos a culpa inconsciente ou culpa sem previsão. O que é a culpa inconsciente ou culpa sem previsão? É a culpa do dia a dia. É aquela que o réu não quer o resultado.
Certo, senhores? Que é previsível para qualquer pessoa. Então, na culpa inconsciente ou sem previsão, o réu não quer o resultado que é previsível para qualquer pessoa. Mas no caso concreto, ele está prevendo um resultado? Não, por isso, inconsciente ou sem previsão. Ele não quer o resultado. Qualquer pessoa está prevendo que se ele fizer, pode acontecer. Por que ele não está prevendo? Porque ele está sendo imprudente, negligente ou imperito. Logo, se ocorrer o resultado, ele responde pelo crime? Sim, qual é o crime dele? Culposo, como que é o nome da culpa? Inconsciente ou sem previsão. Tiago, eu não entendi. Ué, você está dirigindo falando no celular. Quando a gente dirige falando no celular, nós estamos distraídos. Ah, professor, para. Sim, é verdade. O celular tira a nossa total atenção do trânsito. Então, a hora que você está no celular, você geralmente nem costuma olhar no retrovisor para fazer as ultrapassagens, certo? Então você não está prevendo, porque você está lá tão entretido no bate-papo no celular, ou pior, lendo o WhatsApp, que você não olha no retrovisor para fazer a manobra, para fazer a ultrapassagem. Na hora que você tira o carro, você pegou um motoqueiro. Ué, você queria pegar o motoqueiro? Não. Era previsível para qualquer pessoa que para ultrapassar você tem que olhar no retrovisor? Sim. Por que você não estava prevendo? Porque você estava sendo imprudente. O motoqueiro morreu. Qual é o seu crime? Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Como que é o nome dessa culpa? Culpa inconsciente ou sem previsão, tá? Mas a culpa que você tem que tomar muito cuidado, que é a que a OAB gosta, é a culpa consciente ou com previsão. Por quê? Porque a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente ou com previsão é mínima. Você quer ver? Na culpa consciente ou com previsão, o réu não quer o resultado, que é previsível para qualquer pessoa. E ele, por que o crime se chama culpa consciente ou com previsão? Porque embora ele não queira, ele também está prevendo o resultado. Tiago, mas se ele não quer e está prevendo o resultado, por que ele agiu? Porque aqui ele tem certeza que vai evitar o resultado, mas não evita. Na culpa consciente ou com previsão, o réu tem certeza que vai evitar o resultado, mas não evita. Na culpa consciente ou com previsão, o réu tem certeza que vai evitar o resultado, mas não evita. Eu sempre brinco, a culpa consciente ou com previsão é quando o réu bate no peito e fala: eu sou o cara, ou seja, esse cara sou eu. Ele é o cara? Negativo. Ele não é o cara. E a prova está aqui. Certo? Como assim, professor? A prova fala assim, ó. Eu sou professor de autoescola, eu estou em alta velocidade, a minha esposa fala assim: amor, vai mais devagar. Nessa velocidade você pode perder o controle do carro e matar uma pessoa. Aí a prova fala que eu respondo para minha mulher: amor, eu sou professor de autoescola. Se eu não consigo controlar o carro, quem no mundo consegue? E aí a prova fala que eu bato, não pego um buraco, eu perco o controle do carro e atropelo 6 pessoas que estavam no ponto de ônibus. Muito bem, eu queria atropelar essas pessoas? Não. Eu estava prevendo que se eu continuasse naquela velocidade eu poderia atropelar? Sim. Mas por que eu continuei? Eu assumi o risco, ó, o dolo eventual, eu assumo o risco, eu sou indiferente. A prova falou que eu falei pra minha esposa: se eu pegar também que se dane, que se foda. Não. Veja, aqui eu respondi pra ela: deixa comigo, eu sou o cara, eu evito. Mas eu evitei? Não. Então a culpa consciente ou com previsão, o réu não é indiferente. Ele age porque ele tem certeza que vai evitar, mas não evita. Então é por isso que eu brinco. Se o dolo eventual é o foda-se, o que é a culpa consciente? É o fudeu. É quando o réu fala: caramba, por quê? Veja, ele tinha certeza que ia evitar, mas ele evitou? Não, ele pensa: eu sou o cara, mas ele não é o cara. Então você percebeu, ó, o dolo eventual, o réu não quer o resultado. Na culpa consciente também. No dolo eventual, o resultado é previsível para qualquer pessoa. Na culpa consciente também. No dolo eventual, o réu está prevendo o resultado. Na culpa consciente também. Mas então qual é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? No dolo eventual, o réu assume o risco, ou seja, ele é indiferente, ou seja, ele pensa: foda-se para o resultado. Na culpa consciente, não. Ele agiu porque ele tinha certeza que ia evitar, mas não evita. Ele é indiferente? Não. Então, por isso que a gente fala que a culpa consciente é o fudeu. Porque quando que a gente fala foda-se? Quando a gente não tá nem aí. Quando a gente fala fudeu? Quando a gente tem certeza que vai dar certo, mas não dá. Tá bom? Essa é a culpa consciente ou com previsão. Tá. Para terminar o crime culposo, 2 observações. Primeira observação: crime culposo tem que ter expressa previsão legal. Os crimes, então, são presumidamente dolosos.
E o crime culposo só existe se houver expressa previsão legal. Certo? Não entendi, professor. Então vamos de novo. Vamos lá, presta atenção, ó. O crime culposo só existe se houver expressa previsão legal. Então você lê o furto, o 155. Fala no 155 se o furto é doloso ou culposo? Não, então o furto é doloso. Tiago, existe furto culposo? Lê. Está escrito no 155, o furto se pune a título de culpa? Não. Então não existe furto culposo, porque o crime culposo só existe se houver expressa previsão legal. Por que existe homicídio doloso e homicídio culposo? Porque a lei previu, no 121, parágrafo 3º, a punição do homicídio a título de culpa. Tá bom, turma? Então o crime culposo só existe se houver expressa previsão legal. Segunda informação, crime culposo não admite tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Crime culposo não admite tentativa. Então, se eu tô no celular, eu tô distraído, não dou seta, não olho no retrovisor, a hora que eu tiro, o motoqueiro desvia e me xinga, qual é meu crime? Nenhum. O máximo que aconteceu ali foi o quê? Uma infração de trânsito porque eu estava dirigindo falando no celular, tá? Mas eu vou responder por tentativa de homicídio culposo na direção de veículo automotor? Não, crime culposo não admite tentativa. Nenhum tipo de crime culposo admite tentativa, tá bom? Para terminar, vamos falar do artigo 19, dos crimes pré-ter dolosos. Então vamos lá. Crime pré-ter doloso é aquele que o réu tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime pré-ter doloso é aquele que o réu tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Como, por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Um cara mexe com a minha mulher na balada. Eu vou lá para dar um soco nele. Qual é a minha intenção? É lesionar. Meu dolo é lesão. Só que a hora que eu acerto o soco, ele cai, bate a cabeça na quina da sarjeta na rua e morre. Ué, eu queria matar? Não, mas eu matei. Qual é o meu crime? É homicídio? Não. É lesão corporal seguida de morte. Eu tinha dolo de lesão e a morte ocorreu a título de culpa. Como é que é o nome disso? Crime pré-ter doloso. A sua previsão legal está no artigo 19 do Código Penal. Veja, as mesmas observações do crime culposo eu faço para o pré-ter doloso. O crime pré-ter doloso tem que ter expressa previsão legal. O crime pré-ter doloso precisa ter expressa previsão legal, tá? Se não tiver, ele não existe, certo? Por exemplo, eu joguei uma pedra na janela do Márcio. Qual era a minha intenção? Danificar a janela. Meu dolo era de dano. Só que eu não vi que ele estava sentado no sofá. Então, além da pedra atingir a janela e praticar o dano, acerta a cabeça do Márcio e ele morre. Qual é meu crime? É dano seguido de morte? Não. Por quê? Porque esse crime não existe. O que vai ter aqui são dois crimes. É o crime de dano doloso em concurso formal com homicídio culposo. É tema das próximas aulas. Isso não é crime pré-ter doloso. Crime pré-ter doloso é um crime só e tem que ter expressa previsão legal, como, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte, tá bom? Segunda observação, crime pré-ter doloso não admite tentativa. Crime pré-ter doloso não admite tentativa. Como assim, professor? Crime pré-ter doloso não admite tentativa? Não, não admite, galera. Ou o crime produz o resultado culposo e está consumado, o cara bateu a cabeça na quina e morreu, lesão corporal seguida de morte, ou se a pessoa ficar viva, o resultado culposo não acontece, não tem crime, o crime é outro. Se eu dou soco na cara da pessoa, ele bate a cabeça na quina, mas fica vivo, eu vou responder por tentativa de lesão seguida de morte? Não, meu crime é simplesmente lesão corporal. E assim, doutores, nós terminamos o conceito de conduta. Conduta, portanto, toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Qualquer dúvida, você me chama aí via WhatsApp, via e-mail, que é um prazer responder para vocês. Assista esses vídeos quantas vezes for necessário, leia o material quantas vezes for necessário, rumo à nossa aprovação. Fiquem com Deus e até a sexta aula daqui a pouco. Tchau!